Primeiro que esse ambiente é muito novo para mim, sabia? Queria abrir meu coração aqui para vocês. Se eu estou aqui agora, diante aqui de vocês para ministrar a palavra do Senhor, é porque eu estou obedecendo. E eu creio que a partir disso, um novo ciclo se abre na minha vida. Mas não só na minha vida, na vida de todos os que me cercam. E vocês fazem parte disso. Ministério de Mulheres é algo que faz muito tempo que eu oro. Vocês veem aqui o pastor Rafa pregando. E ele é bênção, né? É bom demais ouvi-lo pregar. E há quase... Ai, Juzinha, peguei aqui. São quase 8 anos de conversas e diálogos com o Senhor, pedindo direcionamento para aquilo que Ele queria que eu fizesse. Por estar dentro de uma família pastoral. Porque muitos veem, né, a esposa do pastor, mas a esposa do pastor é uma mulher comum, como todas vocês, e que tem desafios comuns, como toda e qualquer mulher. Mas eu queria muito encontrar o meu lugar. Eu não queria fazer algo simplesmente porque eu achava que teria que ser feito. E durante esses quase 8 anos, eu comecei a buscar no Senhor direcionamento, pedindo a Ele para que eu fizesse e para que eu caminhasse naquilo que Ele realmente queria, naquilo que realmente Ele tinha para mim. E há 1 mês atrás, Deus usou uma pessoa em um lugar que não era para eu estar, uma mulher, e através da boca dela, o Senhor disse coisas que só eu e Ele sabia. Mas os processos para que nós alcancemos aquilo que o Senhor tem para nós, eles são difíceis, eles são dolorosos, mas vale a pena. E eu estou muito feliz por ter tido coragem, Gil. Eu recebi a tua palavra. Coragem para estar aqui. Porque é preciso ter coragem para enfrentar os nossos desafios. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, grandes coisas Ele faz em nós e através de nós. E hoje eu estou aqui. Eu estou aqui e eu creio que, de uma forma simples, o Senhor vai falar com cada uma de vocês. E antes de falar com vocês, Ele falou muito comigo. Eu, Thalita Azeitona, tenho sido muito moída, sabe? E a minha paz é saber que o azeite foi Ele que produziu. E o que eu mais quero é que tudo que venha fluir de mim não seja nada meu. Eu sou apenas um instrumento dele. E eu quero confessar algo para vocês, já que eu estou aqui falando, né? Abrindo meu coração. Eu tentei preparar um estudo para falar com vocês. Com livros, com a Bíblia. E eu li, e aí anotei, coloquei alguns pontos. Acho isso importantíssimo, tá? Quero colocar aqui. Mas eu vou ter que confessar uma coisa para vocês. Tudo que eu acabei anotando e colocando fluiu de dias comuns. Na minha casa, cuidando dos meus filhos, do meu marido. Nos dias difíceis, cansativos, de tanta correria. E Deus falava algo no meu coração. Aí era como se o Espírito Santo dissesse: Thalita, larga essa vassoura e anota isso. E foi assim que essa palavra foi construída. Não foi num belo escritório pastoral,
mas foi no ambiente no qual Deus tem me forjado todos esses anos, na minha casa. Aleluia. E algo que tem me fortalecido para que eu chegasse até aqui. Eu ainda não comecei a pregar, tá? Eu estou conversando com vocês. Algo não. Acho que o principal motivo no qual eu cheguei até aqui e tenho conseguido trilhar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem construído na minha vida e na minha casa é frutos de oração. Tudo aquilo que eu tenho colocado diante de Deus durante anos, orações que eu já até havia me esquecido, mas Ele não se esquece. Tudo tem acontecido através de uma vida de oração. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 17, você não precisa abrir. Tem o versículo 17, ele contém uma única frase, que diz assim, ó, orar sem cessar. Só essa frase. E aí já vai para o versículo 18. E eu fiquei pensando, né, por que, né, orar sem cessar, só essa frase? Porque a oração, ela é tudo. Nós precisamos orar em todo tempo. Em todo tempo. Mas eu vejo que muitas pessoas têm colocado, não empecilhos, mas elas têm colocado uma régua muito grande, sabe? Como assim, Thalita? Porque nós temos que fazer o devocional diário. É claro, nós devemos fazer o nosso devocional diário. Mas aí as pessoas pensam assim, se eu não levantar pela manhã, como a Ju levanta, e faz um lindo devocional, e Deus não está valendo. Então, bola para frente, quem sabe no dia seguinte eu vou conseguir fazer. Mas não deve ser assim. E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós precisamos da oração. Mas se nós colocamos uma régua muito grande, pode ser que você não ore nada. E a oração, ela deve ser algo constante. Ela deve ser em todo o tempo. E as pessoas têm se apegado muito a ritos, sabe? Ou eu oro de manhã, ou eu oro antes de dormir. Se eu não orei e não deu tempo, então eu não vou orar. E como nós nos apegarmos a rituais, faz com que nós deixemos de ter coisas tão simples com Deus. O que eu quero conversar aqui com vocês e também aquilo que eu vou estar pregando para vocês, vem muito do dia a dia, sabe? Da nossa busca diária. E a respeito do orar sem cessar, vem de encontro com a nossa busca diária, onde Deus, Ele é constante em nossas necessidades, em todo o tempo. E as pessoas têm dificuldade em ver isso. Muitas das pessoas acham que se você não ajoelhar, e não estou falando que isso é errado, as pessoas acham que se elas não fizerem toda uma preparação, não é oração. Mas Deus, Ele é tão simples. E orações tão simples fazem coisas tão poderosas, tão preciosas. Então, algo que eu gostaria de falar para vocês. Não tente encontrar tempo. Toda hora, todo tempo é tempo. Busque em todo o tempo. Você está no trabalho? Está difícil? Ore em pensamento. Você está lá com o seu filho e não sabe como lidar? Ore, peça para Deus. Porque orar é sem cessar, é todo o tempo. E uma experiência que eu tive com o Senhor, e porque eu cheguei a essa conclusão de que toda hora
de orar, que não tem tempo para orar, toda hora é hora, foi em uma das minhas vivências da minha casa, logo quando as meninas nasceram. Era muito difícil para mim conseguir ter uma rotina. Eu não conseguia estabelecer assim uma rotina contínua. Por mais que eu sempre procurei ser muito organizada, mas eu não conseguia. Porque criança, cada hora acontece uma coisa. E aí eu tentava acordar de manhã, não dava. Quando chegava à noite eu estava dormindo em cima da Bíblia. E outro dia começava. E um dia eu falei, Deus, eu queria tanto te buscar. Eu queria tanto ter tempo para a gente conversar. Mas eu não consigo. Não sobra tempo. E foi tão real a presença do Espírito Santo de Deus naquele corredor aquele dia. Eu estava varrendo. E Deus falou assim, mas você não quer me adorar? Você não quer orar? Adore. Ore. É onde você está. É o seu coração. É a sua mente. Não espere. E não dava para esperar. E eu não estou dizendo que você não deve se preparar. Não estou dizendo que você não deve ter ali o seu tempo devocional. Se você tem tempo, o faça. Mas se você não tem, faça quando puder e a hora que der. E o que acontece? Muitas pessoas, elas têm se sentido sozinhas, vazias, solitárias. E sabe por quê? Porque elas estão fazendo tudo sozinhas. Elas não têm uma busca diária com a presença do Senhor. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas mulheres. E a maioria das mulheres que eu converso, eu pergunto, ô preciosa, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá. Mas eu tô tão cansada. Eu tô cansada, eu tô irritada. Não dá tempo. Eu não consigo fazer o que eu preciso fazer e o dia já acabou. Eu estou esgotada. E as pessoas, elas têm se encontrado dessa forma. E aí, pensando a respeito disso, e lembrando que eu também me canso, e eu me canso, eu comecei a pensar, eu me canso. Mas, depois que eu comecei a buscar de forma profunda um relacionamento com Jesus, um relacionamento diário, o meu cansaço é diferente. Eu me canso, mas existe um renovo que vem e é o renovo do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É um renovo que é acessível, mas para ser acessível, ele precisa ser acessado. E eu quero abrir a palavra do Senhor com vocês em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Que diz assim: na casa de Marta e de Maria, caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia.
Aqui nós vemos a história de duas irmãs que receberam a visita de Jesus na casa delas. Mas ambas nutriam um relacionamento com Jesus diferente. Marta estava vivendo mais um dia da semana, mais uma segunda-feira. Como são as suas segundas-feiras? Começa tudo de novo. Os desafios. Eu vou falar do meu. A casa, meu Deus. As crianças animadíssimas. O Rafa, nem vou falar do Rafa. É uma loucura. E aí a gente se planeja, né? Eu gosto de planejar, mas o problema não é planejar, o problema é executar. E aí você se planeja, eu vou fazer assim, 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 vai ficar assim, 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 e o fechamento da semana é assim, assim, assim. Marta, quando ela recebeu Jesus, amigo de casa, Jesus era amigo de Lázaro, era da família, ela tinha tudo planejado. Vai chegar todo mundo, vai chegar a galera toda, já vou colocar o caldeirão ali para ir esquentando a água e vai dar tudo certo. Ela tinha tudo planejado. Marta já sabia já a comida que ia fazer, a recepção, o que fazer, o quanto fazer. Mas é muita coisa para fazer. É muita coisa na semana. É faculdade, é trabalho, é chefe, é demanda com filho, com casa, com marido. E aí Marta começa a ficar irritada. Não está dando certo. E aí Marta vai se irritando, vai ficando ansiosa, vai ficando irritada e vai ficando incomodada. Por que Marta estava tão irritada? Porque ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle. E como é difícil quando nós perdemos o controle. Pensa, Jesus, ele era amigo dela. Ela estava com Jesus lá na casa dela. Mas, poxa vida, ela perdeu o controle. E ela estava muito irritada. Você já perdeu o controle? Eu já perdi o controle. 4 crianças, um marido, uma casa. Espera aí, irmã, tem mais. O cachorro não tinha ainda, irmã, era o nível da loucura. E aí pensa, nós em Jaú, o Rafa, né, pastor titular da igreja, tinha assumido a JN Brasil também, só 25 mil jovens para cuidar. O Brasil inteiro para rodar, e fora quando vinha convite de fora do Brasil também. Inclusive uma das viagens que ele teve que fazer fora, um dia antes o Guilherme só quebrou a tíbia. Eu perdi o controle. E eu estava nervosa. Eu estava cansada. E aí eu olhei para o Senhor e falei, Deus, é para me matar? Eles são lindos, que família linda. Mas tem alguma coisa errada. Agora eu queria que você olhasse para vocês. A demanda da vida de vocês, da casa de vocês, da família de vocês. Aonde você perdeu o controle? Aonde está o controle? E eu estava cansada como Marta, eu estava irritada. Eu não estava aguentando. Eu queria que tudo explodisse. Mas foi quando eu parei, eu sentei e eu falei, são todos teus, né, Deus? Então, eu estou te entregando, me ensina a lidar com as minhas dificuldades. Me ensina a lidar com os meus desafios. Me ensina a ter paciência com o meu marido que está cansado, com os meus filhos que não param. Me ajuda a cuidar da minha casa, ela precisa estar em ordem. E aí, eu parei, eu orei, e eu coloquei tudo diante do Senhor. Tudo que me incomodava, tudo que doía, tudo que era tão difícil para mim. E aí, Thalita,
Sumiram os desafios? Nenhum. Eles permaneceram. Mas aí eu não estava sozinha. E aí, voltando ali no texto, a Marta estava irritada. E aí ela cobrou a Jesus. Você não vai chamar a atenção dela? Aí foi quando o mestre, Jesus, olhou e falou: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessário, Marta. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aí isso não está na Bíblia, tá? Mas eu gosto de imaginar. Eu penso Marta com cara de boba. Ela olhou assim para Maria e falou: como que eu não percebi isso? Eu estou aqui correndo, sozinha, nervosa, estressada. E por que eu não parei? Por que eu não ouvi? Jesus, meu amigo, está em casa. Sabe o que eu quero dizer para você? Por que você está sozinha? Por que se sentir sozinha? O mesmo Jesus que estava ali com Marta e Maria e seus companheiros é o mesmo Jesus disponível a nós todos os dias. A correria, ela existe sim. As demandas, elas existem sim. E não digo só de casa não, trabalho, faculdade. Mas mulher, você não está só. Há a presença de Jesus. É possível ter brilho de Jesus em meio a um mundo tão corrido. Marta olhou para Maria e ela teve aquele choque de realidade que eu falei para vocês. Por que eu não parei? Mas agora, em contraponto, eu não posso inventar a história, então eu vou falar da visão de Maria. E eu quero correr aqui com vocês. Maria, ela se assentou para ouvir Jesus. Maria queria direção. Maria, ela desfrutava da presença de Jesus. Ela sabia das obrigações que ela tinha. Ela sabia de tudo que ela precisava fazer. Mas, sabe por que Maria não se cansava? Porque a mente dela era renovada. As forças dela eram renovadas. Nós podemos nos cansar, mas no nosso cansaço, nós podemos tomarmos decisões, que é de ou ficarmos reclamando do nosso cansaço, do nosso cotidiano, da nossa vida, ou é nós nos apegarmos a Jesus e ver o brilho, e sabemos que se nós estamos conseguindo viver dia após dia, é porque nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo. Tem muita gente reclamando, tem muita gente murmurando, mas murmuração e reclamação não vai nos levar a lugar nenhum. A reclamação e a murmuração só faz com que nós caminhemos para trás. E Maria, ela tinha encontrado no Senhor tudo aquilo que ela precisava. Escolha a melhor parte. A partir do momento que eu entreguei todo o meu cansaço e comecei a buscar no Senhor tudo aquilo que eu não conseguia fazer, o Senhor Jesus começou a me dar direções, direcionamentos de como agir, o que fazer e em que momento fazer. E o direcionamento que o Senhor Ele dá para nós, não é um direcionamento que um coach pode dar para nós, que um amigo pode dar para nós. Não estou desmerecendo, não é isso. Mas os direcionamentos que Deus dá para nós é algo particular, é algo no Espírito e é algo pontual só para você, para sua casa. Eu recebi direções da parte do Senhor para desafios da minha vida e na minha casa que só vieram e eu só obtive soluções porque foi o Senhor quem falou. São coisas que vêm no Espírito. São coisas que... Um exemplo que eu posso dar para vocês.
Você tem ali eu tive uma situação com o Gui. Na verdade, eu tenho muitas situações com o Gui. E eu não sabia como lidar. E eu já tinha lido muita coisa. Eu já tinha buscado em materiais, livros evangélicos de como educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, trabalhar a paciência. Mas eu só encontrei o método exato para o momento que eu estava vivendo quando eu me coloquei diante da presença do Senhor e Deus falou no meu espírito: faça assim, haja assim, e as coisas acontecem. E o que eu quero trazer para vocês, que quando nós temos uma vida de oração, quando nós escolhemos a melhor parte, nós encontramos no Senhor alegria, contentamento e direção. Hoje nós olhamos lá fora, eu já estou terminando. Hoje nós olhamos lá fora e as pessoas estão tão sem direção. E aqui dentro, pode ser que também tenha as pessoas sem direção. Mas o que eu não quero é que vocês estejam passando fome, perdidas, sendo que Jesus está na casa. Marta estava nervosa, estava irritada, estava cansada, e Jesus estava na casa. Se você tem agido como Marta, assim como eu já agi, e tenho que sempre estar vigiando para não agir de novo, que nós possamos buscar a presença do Senhor, a vida em oração, para que o cansaço não venha nos tomar, para que as adversidades, para que as lutas, tudo aquilo que nos consome, não venham nos ter. Vocês, mulheres, são fortes. Escolham a melhor parte. Escolham buscar a presença do Senhor. Escolham buscar o direcionamento do Senhor. Eu só estou aqui hoje porque o Senhor me direcionou. Não me vejo, nunca me vi pregando. Mas sabe por que eu vim aqui falar com vocês? Porque eu vi. E eu sei que mesmo de maneira tão simples, através da mensagem que eu estou falando aqui com vocês, vocês também podem ver. Estejam sensíveis, busquem a palavra de Deus, orem, escutem e escolham a melhor parte. Amém? Queria convidar para que vocês ficassem em pé. Pode apagar a luz. Eu quero fazer uma breve oração com vocês. Eu queria que vocês fossem muito sinceras. Não é para mim que vocês vão falar, sabe? Eu queria que vocês fossem muito sinceras naquilo que vocês vão colocar diante de Deus. O que tem te ocupado? Quais as demandas que você não tem conseguido lidar? E pedir ao Senhor para que Ele te direcione, para que Ele te mostre como fazer, o que fazer, quando fazer. Eu creio que essa palavra veio para te dar direção. Direção para você não ficar reclamando das circunstâncias, mas você se colocar diante da presença do Senhor, entregar a Ele e saber que Ele pode resolver, Ele pode te direcionar. Oh, amado Espírito Santo de Deus, eu louvo e agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra. Eu agradeço a Ti, Senhor, e sei que assim como o Senhor tem me direcionado até aqui,
o Senhor também tem uma direção para cada uma dessas mulheres, Senhor. Pai, que nós possamos buscar a sua presença a cada dia mais. Que nós possamos ser mulheres, ó Pai, que vamos nos posicionar, Pai, nas dificuldades, Senhor, nos momentos, ó Pai, de diversidades, ó Pai, nas nossas casas, na faculdade, no namoro, no noivado, com nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos pais. Pai, que o Senhor venha dar graça, Pai, a cada uma de nós, para que nós possamos saber lidar, Pai, em nossos relacionamentos, Jesus, diário. Deus, todo o cansaço, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem sugado, Pai, o nosso vigor, Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, nessa noite, Pai, na vida de cada uma das Tuas filhas, sede de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, a tocá-las em momentos que elas jamais imaginavam, para que elas orem, Senhor, e elas busquem a Tua presença. Que enquanto elas estiverem ali no trabalho, que o Senhor incomode elas, e que elas procurem um lugar, e ali no secreto, ou em pensamento, elas comecem a orar, e pedir direção ao Senhor, Pai. Deus, que nos lares, Senhor, nas demandas, ó Pai, com os filhos, Senhor. Nos dias de cansaço, ó Pai, de estresse, Senhor. Que elas, Senhor, possam, Senhor, pedir a Ti, Senhor. Que elas possam clamar a Ti e dizer, Senhor, me ajuda. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus, que essas mulheres, ó Pai, possam, Senhor, ser mulheres guiadas, Senhor, pelo Teu Espírito. Mulheres, ó Deus, que não vão, Pai, ser dirigidas por métodos, ó Pai. Ó Deus, mulheres, ó Pai, que não vai, Senhor, ficar buscando, Pai, em uma amiga, em outro amigo, mendigando, ó Deus, o que fazer, sendo que elas têm Jesus na casa delas. Que o Senhor venha a ser tudo, Pai, que o Senhor venha a ser a fonte, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a termos, Senhor, um relacionamento genuíno com o Senhor, Pai. Pai, é simples, é tão simples, Senhor. Nós, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, colocamos tantos empecilhos, tantos ritos, ó Pai, sendo que é tão simples. É só dizer, Pai, me ajuda. Pai, estou aqui, Senhor. Ó Deus, assim como essa mensagem simples, ó Pai. Ó Pai, que a oração delas, ó Deus, seja simples, ó Pai. E à medida, ó Pai, que orações simples, Senhor, forem sendo feitas, ó Pai, elas vão crescendo, Pai, crescendo em graça, em conhecimento, em busca, em intimidade com o Senhor, Pai. Pai, hoje nós somos um pequeno número, mas nada começa grande, Pai. E eu creio, Deus, que a maneira que nós estamos buscando, orando, pedindo direção, o Senhor vai acrescentar mais e mais e mais. Encha, Senhor, as Tuas filhas, ó Pai. Deus, e que essa palavra não fique só aqui, Pai. Deus, que o que foi falado aqui, Pai, em questão de busca, que isso fique na mente delas, ó Pai. Eu preciso buscar, é simples. Ele tem direção, Ele quer falar, Ele quer fazer. Eu sou um instrumento do Senhor. O Senhor tem planos para mim. E o Senhor vai fazer, assim como o Senhor tem feito na minha vida e na minha casa. Eu agradeço a Ti, Deus, por cada uma que aqui está. Agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Abençoe esse momento de comunhão que nós vamos ter aqui. E obrigado, Deus, por esse primeiro culto. Esse primeiro culto, Pai. É com amor, Jesus. É com amor, Pai, que nós fizemos, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor merece. E que outras se achegarão. E mais mulheres se achegarão. E o milagre vai acontecendo. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Jesus, pelo Teu amor. Em Teu nome nós Te agradecemos. Amém e amém e amém.